A paz de Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, um vídeo voltado para os irmãos homens, para o aperfeiçoamento dos irmãos. O nosso texto base fica em 1 Pedro, capítulo 3, e verso 7. Vamos fazer uma primeira leitura rápida na tradução Almeida, que diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela, falando da mulher, da esposa, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu tenho bastante receio das pessoas não desfrutarem da plenitude do entendimento desse texto. Agora nós vamos multiplicar as traduções na tela. Vamos colocar vamos colocar 3 principais traduções do Brasil e vamos receber maior edificação. A primeira parte diz assim: igualmente vós, maridos. Isso quer dizer que é uma mensagem específica para o varão, para o homem, para o marido. Há um público específico para esse versículo. A segunda, eu entendo que está falando da palavra coabitai, que fica difícil de entender, As outras traduções facilitam, está falando de conviver, de convívio. Está falando, atenção maridos, quanto ao convívio com as vossas esposas. E aqui vem a parte chave do versículo, que vai ser a instrução ao marido. A instrução para o marido, em 3 traduções, é a seguinte: convivam com a mulher com entendimento. Outra tradução diz: convivam de maneira que vocês sejam sábios. Outra tradução diz: tratem de maneira correta as vossas esposas. Ou seja, há uma maneira de conviver, há uma maneira de viver a vida doméstica, os afazeres de um casamento, de família, Existe um padrão para o homem, e o padrão é de conviver com a mulher com entendimento, de maneira que transmita sabedoria, ou seja, que o homem viva de maneira sábia e tratando a mulher de uma maneira correta. E o texto vai seguir dizendo, dando honra à mulher. O texto disse dando honra à mulher. Ele acrescenta nesse texto bíblico isso. Essa é uma passagem que os homens bastante negligenciam, porque o homem entende que ele deve receber honra. Isso também é uma verdade bíblica, Que a mulher deve honrar o seu marido, e nós encontramos isso em várias partes da Escritura. Mas bem é verdade que o homem também deve honrar sua mulher, e essa verdade se encontra nesse texto. E o texto vai avançar e vai explicar um pouco da natureza da mulher, falando a respeito da visão de Deus, como Deus criou a mulher. E vai dizer que, considerando a mulher um vaso mais fraco ou mais frágil. Isso não é uma opinião pessoal de alguém, isso não é uma opinião pessoal minha, nem a opinião pessoal de Pedro. Isso é um verso inspirado de Deus, sabedoria de Deus, instrução de Deus. Deus está afirmando a respeito da sua criação, a respeito da mulher, dizendo que ela é mais frágil. Eu vejo aqui também muitos homens negligenciam essa verdade bíblica e tratam a mulher como se ela fosse igual a um homem, ou seja, eles não têm o entendimento, o trato, a maneira de falar, de agir, de se comportar, considerando que a mulher, ela traz em si uma fragilidade que foi criada pelo próprio Deus, e é algo bom, mas cabe ao homem ter sabedoria, discernimento, entendimento, para estar com a mulher, transmitindo todo esse bom convívio, esse bom comportamento, sendo um exemplo no lar. E o texto bíblico vai encerrar afirmando que as mulheres são coerdeiras da graça da vida. Na tradução Almeida fica um pouco difícil de entender essa afirmação, mas nas outras traduções acaba ficando bem mais fácil. O texto afirmando, que a mulher é coerdeira da graça da vida. Então esses são os motivos da gente ter toda essa instrução para conviver com a mulher.
E a última e outra chave muito importante desse versículo fala que para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, essa é outra chave muito importante, uma chave bíblica, de compreensão bíblica. O que nós aprendemos? Aprendemos que quando o homem ele não vive, não trata de maneira correta, não honra a mulher, enfim, todas as coisas relacionadas a isso, quando o homem age dessa forma, isso impede, isso atrapalha o relacionamento do homem com Deus. Eu aprendo o que então? Eu aprendo que a minha relação doméstica, que a minha relação familiar, ela interfere sim e muito na minha relação com Deus. Eu entendo que se eu, porventura, sou um homem brigado com a minha mulher, se eu sou um homem que não falo com a minha mulher, sou um homem que tenho brigas, intrigas, confusões, contendas com a minha mulher, eu entendo que a minha oração é impedida. É muito claro esse texto bíblico. Ou seja, que a relação doméstica, a relação de família, ela interfere sim no relacionamento do homem com Deus. Eu vejo muitos homens que estão preocupados, de serem vistos como bons obreiros, sempre ativos, sempre frequentes no culto, usam boas roupas e até falam bem, mas na realidade o que fala melhor é a tua relação doméstica. A tua relação doméstica, ela mostra realmente como é a tua relação com Deus, porque a relação com Deus, ela fica claro nesse versículo. Como que eu posso, ter um bom relacionamento com Deus se a minha oração fica impedida? Se eu convivo com a minha mulher cheios de problema, se eu não sou sábio, se eu não tenho entendimento, discernimento, se eu trato a mulher com amargura, com dureza, tantas coisas. Então, não há bênçãos espirituais sobre a minha vida, mas pelo contrário, até as minhas orações estão impedidas. Ou seja, que eu não estou desfrutando de comunhão com Deus. Ou seja, que eu estou enganando a mim mesmo. Eu vivendo essa vida, da igreja, porventura eu posso estar sendo enganado, eu me enganando a mim mesmo, achando que sou um homem aprovado por Deus, sendo que na realidade eu tenho tratado mal a minha esposa. Repense, meu irmão, a sua maneira que você tem vivido, pensado, agido, se comportado, falado. Preocupe-se mais de ter um relacionamento aprovado com Deus primeiro, do que parecer à vista dos homens ser aprovado pelos homens. Porque os homens não veem coisas que o nosso Deus vê. Meus irmãos, repense a sua maneira de pensar. Valorize sua esposa, seja sábio no entendimento, no convívio. Seja sábio, trate de maneira correta, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, graça e paz. Compartilhe esse vídeo e envie também para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser edificadas.